Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual. Hoje a gente vai dar início à discussão de sistema complemento. Então, vamos lá. Então, dentro da nossa temática de sistema imune, hoje a gente vai discutir um braço bem importante da resposta humoral, que é o sistema complemento. Então, aqui está a primeira característica, né? Ele faz parte do braço humoral de resposta imune. O que isso quer dizer? Ele é mediado por proteínas solúveis, proteínas que estão solúveis no nosso plasma e não por células. A gente pode dividir, uma outra forma de dividir a resposta imune, além de inata e adaptativa, é em humoral, que usa essas proteínas solúveis, como alguns anticorpos, como os anticorpos no caso, e também celular, que usa células T, células de resposta imune. Tanto e daí não entra dentro dessa, a humoral e a celular, ela transcende essa classificação de inata e adaptativa. Porque a gente vai ver aqui, por exemplo, que o complemento ele é uma via efetora tanto da inata quanto da adaptativa. Ele executa suas ações tanto dentro de uma lógica inata quanto de uma lógica adaptativa. Então ele é um braço da resposta humoral, ou seja, ele usa proteínas solúveis no plasma. E ele funciona por cascata de ativação enzimática. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para quem já viu lá a cascata de coagulação, é a mesma lógica, né? Eu tenho um complexo enzimático inicial que vai ser ativado e isso gera uma cascata de ativações que vai culminar na resposta, que vai ter como objetivo gerar aquela resposta que é esperada desse sistema. Então eu vou ter várias proteínas sendo ativadas em sequência para gerar essa resposta. Isso quer dizer que eu vou envolver um monte de proteína. E geralmente as proteínas do sistema complemento, eles recebem o nome de C. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9. Aí vão ser ativadas em diferentes ordens, que a gente vai ir vendo. Bom, e qual é o objetivo, qual é a função do sistema complemento? A função é proteção antimicrobiana. Então ela me protege contra infecção bacteriana e outros tipos de infecção. Como? Por três formas distintas, mas complementares. A primeira é opsonização, que é um lindo nome, né? O que é opsonização? Opsonização é quando eu pego um agente infeccioso e cubro ele com uma série de proteínas para que ele fique mais apetitoso, por assim dizer, para o meu sistema imune. Então eu tenho lá uma determinada bactéria, por exemplo, e eu vou ter algumas proteínas ou lipossacarídeos, sacarídeos, o que for na superfície dessa bactéria, que são reconhecidas por proteínas do complemento, que estão aqui em azulzinho, e aí o complemento se liga nessas estruturas e recobre essa estrutura, gerando opsonização. E a opsonização vai chamar a atenção de macrófagos e neutrófilos, estimulando a fagocitose. Então, quando eu recubro esse agente infeccioso com essas moléculas, eu torno ele bem mais atraente para os meus fagócitos. E aí eu vou eliminar ele com uma velocidade bem maior. Então, a opsonização a gente usa para isso, para recobrir agentes infecciosos com proteínas que vão estimular a fagocitose. Eu posso fazer opsonização de várias formas. Aqui a gente está vendo com proteínas do complemento. Segunda forma. Quando eu ativo essa cascata de sinalização do sistema complemento, o auge dela, o pico, vai ser a formação de um complexo de ataque à membrana. São poros que se formam na membrana daquele agente infeccioso e vão causar a lise celular e morte desse agente infeccioso. Então, eu quero gerar lise celular. É outra forma que eu tenho de eliminar esse micro-organismo via complemento. Eu faço com que ele se rompa e morra. Então, eu posso
vestir ele para a fagocitose, eu posso fazer ele se romper e morrer, e eu posso também, por outras vias, ativar a resposta inflamatória. Então, as proteínas do complemento, eles induzem a resposta inflamatória de forma muito, muito, muito eficiente. Então, eu vou estimular essa resposta e isso vai me ajudar também a me livrar desses micro-organismos. O que é interessante ainda a gente saber dentro dessa parte do complemento, que vai nos ajudar a entender depois as vias específicas que virão nos próximos vídeos. O complemento funciona com uma lógica bem interessante. Tá? Eu tenho uma proteína que é clivada. Então, eu tenho uma proteína que normalmente está circulando. Então, as proteínas do complemento estão disponíveis na circulação. Então, C1, C2, C3, C4, C5. Eu vou pegar o C3 aqui, porque o C3 é um exemplo importante. Né? O nosso objetivo dentro do complemento é ativar C3, para daí lá no final ativar C5, mas não se preocupem com isso agora, a gente vai voltar nisso de forma mais específica. E o que eu vou fazer então? Um exemplo é quando o C3 se liga na superfície de uma célula e fica ali imóvel, de uma célula bacteriana, ele é ativado e se liga, ele facilita a ativação de mais C3. Então a lógica principal é a seguinte: eu tenho uma proteína do complemento, que a gente vai usar o C3 aqui como exemplo, que está circulante. E aí alguma via, são 3 vias diferentes que a gente vai ver, ativa C3 em 2 proteínas. O que significa ativar C3? Eu vou clivar, vou cortar C3, uma protease de algum tipo, vou gerar uma reação de protease, vou ativar C3 por clivagem. E isso vai expor coisas de dentro da proteína que estavam escondidas e vai mudar a forma dessa proteína, tornando ela ativa. E aí eu gero C3A e C3B. A fração que recebe o nome de A, sempre que uma proteína é clivada, é o menor peptídeo e geralmente ele vai agir lá como mediador inflamatório. E a fração B é o maior peptídeo, que geralmente fica grudado na célula. Via de regra, tá? É a maior porção, menor porção, geralmente estimula, é um agente humoral para estimular a inflamação, é um agente que se liga na proteína para opsonizar, para ativar, para gerar outros complexos. Então o nosso objetivo é fazer essas ativações até que eu tenha C3 ativado, formando um complexo que vai ativar C5. C5 é o cara que faz aquele poro que eu falei para vocês, que vai organizar toda a resposta para que eu forme aquele poro, aquele complexo de ataque à membrana, para que eu comece a destruir o meu agente infeccioso. Então, eu posso chegar na ativação de C5 por 3 vias distintas. Eu posso ir pela via alternativa. Professor, mas está começando pela alternativa, por quê? Porque a alternativa, na verdade, ela deveria ser a principal, porque ela é a mais antiga. Só que ela foi descoberta depois. Então ela acabou sendo chamada de alternativa. A via clássica, que recebe esse nome por ter sido a primeira a ser descoberta, e a via da lectina. Essas 3 vias vão por caminhos distintos gerar ativação de C5 para formar aquele poro. E agora nos vídeos subsequentes o que a gente vai fazer é discutir como funciona a via alternativa, como funciona a via clássica, como funciona a via da lectina. Certo? Então não esqueçam de deixar aquele like, compartilhar o vídeo, chamar os coleguinhas. Está acontecendo coisas muito legais no canal, estamos recebendo muito feedback positivo. Eu atualizei o site, fisiologiavirtual.com. Deem uma conferida lá, ele está bem organizado agora, está fácil de se orientar na sequência dos vídeos, está separado por assunto, vai ter curso completo com exercício, com discussão. Então a ideia agora é fazer esse portal crescer. Então deem uma olhadinha lá. Se vocês quiserem seguir no Instagram, também eu estou liberando conteúdo bem pontual lá, bem objetivo, assim, foto do meu quadrinho quando eu estou dando uma aula ou algo assim. Vocês podem aproveitar. CFelipeKR,
então no Instagram. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!